Você não procrastina porque você tem preguiça, e sim porque você tem medo. Eu vou dividir isso em algumas partes que eu ainda não sei quantas vão ser. A gente procrastina porque a gente sente muito medo. E porque a gente tem as expectativas muito altas o tempo todo. A gente se cobra demais. Então a gente quer fazer tudo perfeito sempre. E quando a gente vai começar algo novo que a gente nunca tentou, a gente também quer ser perfeito naquilo e muito bem executar aquilo de forma perfeita, como exatamente como estava na nossa cabeça. E claro, a gente se frustra. Depois de uma vida inteira se frustrando, a gente realmente começa a acreditar que a gente não é bom o suficiente para fazer nada. Quando a gente tem uma tarefa, né, que a gente tem que fazer, e eu quero trazer aqui o ponto muito relacionado àquilo que a gente realmente quer fazer. A gente procrastina 10 vezes mais. Mas se é isso que eu quero fazer, por que que eu não consigo fazer? Por que que eu tenho tanta preguiça? Por que que eu não vou atrás? Por que que eu não me preparo para isso? Muitas vezes a gente não se prepara, porque a gente sabe que se preparar já é o começo, então você já está um passo mais próximo de começar a exercer aquilo. E aquilo assusta muito. Primeiro, reconhecer que não é preguiça, é medo. E depois, como que a gente vai lidar com esse medo? Parte 2. Da onde vem esse medo? O medo vem justamente dessa possibilidade de fazer aquilo mal, de não ir bem, de não cumprir as expectativas que a gente tinha desde o começo. Bom, e se eu fizer, e se eu chegar lá onde eu quero chegar, será que eu vou me sentir bem? Será que eu vou conseguir? Muitas vezes o nosso medo não está tão relacionado ao medo de falhar, mas sim ao medo de dar certo, ao medo de como eu vou lidar com aquilo. Se eu conseguir atingir aquilo que eu tanto quero, será que eu vou me sentir feliz mesmo? Ou será que eu só vou me sentir do mesmo jeito? 3. Para lidar com esse medo, é preciso aceitar de uma forma verdadeira, sem se enganar, que existe uma possibilidade muito grande da gente falhar. Existe uma possibilidade muito grande daquilo que a gente quer atingir não ser o que vai preencher a gente. E a gente tem que se preparar para fazer um trabalho ruim, para fazer um trabalho medíocre, para errar, para acabar com tudo, para fazer tudo da forma mais errada, da pior forma possível. Porque é quando a gente aceita essa possibilidade de que tudo pode dar errado, que a gente se liberta desse medo de dar tudo errado. 4. É por isso que eu gosto de pensar no worst case scenario, ou o pior cenário possível. Quando a gente realmente imagina o que pode acontecer de pior e a gente se coloca naquele cenário, é um exercício muito libertador. Vou me colocar aqui na situação. Imagina que eu tenho esse projeto, né, de criar vídeos para a internet. E nesse projeto de criar vídeos para a internet, eu tenho um monte de ideias e eu finalmente consegui organizar essas ideias, colocar no papel, mas eu não consigo começar. Os dias vão passando, as semanas vão passando. Primeiro eu penso, bom, mas é que eu ainda não tenho o tripé ideal, eu não tenho o ring light ideal, eu não tenho o roteiro ideal, eu ainda não estou preparada. Enfim, vamos supor que eu comecei, né? Eu consegui finalmente vencer esse medo. Eu aceitei que os meus vídeos podem ser um lixo. Eu aceitei que pode ser que ninguém veja. Eu aceitei que pode ser que eu seja criticada pelo mundo inteiro. Que pretensão, né, achar que eu poderia ser criticada pelo mundo inteiro. Mas vamos lá no exercício do pior cenário possível. Eu aceitei que uma pessoa que eu admiro muito pode vir e chegar e falar pra mim: "Nossa, Lucy, seus vídeos são muito ruins. Seus vídeos são a pior coisa que eu já vi". Ok, vamos imaginar esse cenário. Nesse cenário, eu morri? Não. Aconteceu alguma coisa de grave comigo? Não. Aconteceram críticas. As críticas que eu tanto temia, elas vieram. Como lidar com isso? Eu não sei como eu vou estar no momento para lidar com isso. Isso é uma coisa que eu hoje não consigo prever. Eu não consigo prever como vai ser a minha reação e eu não consigo prever como vai ser a reação do outro.
mas eu posso garantir para mim mesma, no pior dos cenários, pelo menos eu vou ter aprendido o que não fazer. E isso é ouro, é muito valioso aprender o que não fazer. E a gente só aprende o que não fazer fazendo, errando, sendo criticada, enfim. Mas é essa coragem de dar a cara a tapa que faz com que a gente continue andando, que faz com que a gente continue se movimentando, indo atrás do que a gente quer. Eu sempre gosto de imaginar o pior cenário possível, porque quando eu imagino e eu falo, cara, eu conseguiria lidar com o pior cenário possível. Vai ser ruim, mas eu consigo lidar. Eu não vou morrer. Eu vou aprender com isso. Na maioria das vezes, o pior cenário possível nunca vai acontecer. Eh, a vida é muito mais generosa com a gente do que a gente pensa, mas geralmente a gente está pensando em todas as desgraças que podem acontecer e a gente não foca no que pode acontecer de bom. Porque, como eu falei, a gente também tem medo de que dê certo e medo de que isso não seja o suficiente. Então, agora que a gente já imaginou o pior cenário possível, é possível imaginar o que eu posso tirar de lição disso, como eu posso melhorar. Porque errar é um fato, a gente vai errar, a gente vai fazer as coisas de um jeito que a gente gostaria de ter feito diferente, mas a gente só consegue realmente perceber isso depois que a gente já fez, porque a gente tem que colocar em prática as coisas. Porque na nossa cabeça o mundo funciona de um jeito completamente diferente da realidade. O lado bom disso tudo é que você tem todo o tempo do mundo para praticar e tentar quantas vezes forem necessárias. Sim, é um processo que pode ser um pouco desgastante, que pode ser cansativo, mas a cada erro a gente sempre aprende algo e a gente sempre fica melhor. Quando a gente entende por que a gente está procrastinando e a gente entende nossos medos, pode fazer esse exercício, imaginar o pior cenário possível e ver que na verdade não vai ser tão ruim assim, que as coisas são sempre piores dentro da nossa cabeça e que o que a gente pode fazer é tentar o melhor que a gente pode fazer hoje. Ah, mas daqui 2 semanas pode ser que eu faça melhor. Sim, mas daqui 2 semanas, quando você fizer melhor, é porque você tentou hoje. Se você só fica no mesmo lugar procrastinando e deixando que o medo te domine, você não vai evoluir, você não vai avançar, você vai estar no mesmo ponto. Quando você pegar para fazer o que você realmente tem que fazer, você vai estar no mesmo ponto, cru. Mas se você foi lá, você tentou, você ouviu um feedback, você viu, sentiu o peso de ter feito algo errado, sentiu o peso de como aquilo, mexeu com você. Isso já é todo um trabalho psicológico, emocional que você passou, você cresceu. E aí a próxima vez que você for fazer, primeiro porque você já errou, você já vai estar mais tranquilo. E segundo, porque você já vai ter aprendido algo com aquilo. Da próxima vez que você estiver preso num processo de procrastinação, volta aqui nesse vídeo e faz os passos que eu tô te falando, que eu tenho certeza que vão te ajudar. Esse vídeo faz parte de uma série que eu tô fazendo sobre arte e artistas. Se você quiser ver, tem mais no perfil. Tchau!